O detetive particular deve apresentar algumas características básicas e essenciais, naturalmente, para que consiga realizar as suas atividades sem riscos e buscando a competência que os clientes esperam. Entre os pontos que podemos destacar sobre a personalidade e o modo de atuação do profissional, para que ele consiga, então, realizar uma investigação particular da melhor maneira possível, estão o sigilo, a atenção, a discrição, credibilidade e a preocupação com a proteção do cliente. O cliente não pode sofrer nenhum tipo de risco. E para falar então sobre as dificuldades, aventuras dessa profissão, eu quero saber também sobre histórias curiosas. A gente está recebendo aqui a detetive particular Daniele Martins. Daniele, muito bom dia. Bem? Bem-vinda. Quer dizer que detetive não é só coisa de cinema, não, né? Não, na vida real também. E tem muitas histórias por aí, com certeza? Tem bastante. Há quanto tempo você trabalha como detetive? Há 10 anos. 10 anos. E o que Isso. te levou a entrar nessa área? Aconteceu, uma amiga me chamou para fazer um curso, eu fiz e foi dando tudo certo. Tem cursos específicos, de especialização para detetive? Tem é sim. isso? E o que é que vocês estudam, por exemplo? Vocês aprendem técnicas? Sim, técnicas de como seguir uma pessoa sem ela perceber, como monitorar um carro. Tudo que a gente faz, a gente aprende. E quem contrata vocês no dia hoje, atualmente? Diversas, né? Várias pessoas. É casal, empresa, mãe que quer saber com quem o filho anda. Então, são diversos, né? Mas os mais são conjugais, empresariais e familiares. Conjugais. Isso. Conjugais, assim, é o marido que suspeita que a esposa está traindo e vice-versa. Isso mesmo. É isso? E Isso. quanto tempo demora uma investigação, por exemplo, desse tipo, conjugal? Em torno de 80% dos casos nós resolvemos no período de 1 semana a 10 dias. 1 semana, 10 dias? É pouco tempo. Pouco tempo. Normalmente quem tem um amante não fica mais que 10 dias sem encontrar. E aí, o que a pessoa tem que oferecer dicas para você? Da onde o marido vai, onde a esposa vai? Não, ela mais ou menos isso? ela precisa me passar placa, carro e modelo do veículo, o endereço residencial onde o investigado vai sair, somente. E como que vocês passam despercebidos? A gente tem as nossas Tem técnicas. as técnicas de vocês? Tem sim. Tem histórias curiosas aí para contar? Bastante. Dá para contar uma? Sem citar personagem, naturalmente, né? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Em que sentido? Vamos lá, tem várias. Você quer de casamento? Pode ser de casamento. Vou contar um caso que eu conto em todos os programas, né? De um senhor de idade, né? Ele é casado, a senhora foi no meu escritório, contratou o serviço, a gente seguiu ele. Em vez dele ter um caso com uma mulher, que é o que a gente achava, ele tinha um caso com um travesti. Foi um dos casos mais curiosos, assim. Ah, tá. Tá bom. Essa é novidade. Já teve caso que a mulher acreditava que houvesse uma traição e, na verdade, não tinha traição coisíssima nenhuma? Já. Já? Sim. Isso era só uma suspeita, a gente investigou e viu que realmente não tinha nada. Ela só suspeitava, mas... Detetive também erra? Sim, o ser Sim. humano erra, né? Aham. Em que sentido? Você fala de não pegar a traição? De não pegar traição. É, isso. Muito difícil. Se tem, a gente pega. Traição acho que é algo muito, né? Tá na cara. Você que não vai trair acontece. só uma vez, você trai uma, você trai duas, você trai três, então a gente costuma E pegar. qual que é a reação da esposa quando você chega, ou do marido também, né? Quando você chega com o resultado? São diversas. Tem aquele que chora, tem aquele que fica bravo, tem aquele que xinga, tem aquele que fica quieto. Aquele que duvida de você? Não, tipo, Não. fica assim, não acredito. Demora para acreditar, né? Mas tem a prova. O vídeo e a foto é uma prova, então não tem como não acreditar. Né? Porque tá vendo ali, tem que fazer. Conta pra mim então que eu tô sendo traído. Vai, que você descobriu uma traição. Como que você faz? É tão natural hoje, né, pra gente. Eu entrego a prova, você vai lá no meu escritório, ou eu te mando por um portador, eu te explico. Ó, eu peguei sua esposa, ela saiu com um amante, né? Foram no motel ontem, 7 horas da noite, tá aqui as provas. Entrego pra você. Tá, naturalmente então a pessoa já fica sabendo, inclusive, quem é o amante. Já fica isso? sabendo quem é o amante, E porque vai estar junto, né, nas provas. Imagino quanto você já ouviu, né? Já. De palavrão, de xingamento e tudo mais. Mas nada de descontar a raiva em você também não, Não, né? a gente fica de bater na mesa, né? Você está Vamos trazendo matar. para mim aqui, é isso? Tem um relógio. Isso. É isso, perfeito. Um aparelho celular, correto? Isso, e um chaveiro. E aqui um chaveiro. Qual que é a relação desses objetos com o seu trabalho, Daniela? Bom, esse aqui é um chaveiro. Ele tem uma microcâmera. Então, por exemplo, eu estou te seguindo. Aí você está com a sua amante num restaurante. Eu não tenho como entrar e usar minha filmadora, que eu uso nos trabalhos de rua. Tá. Então, eu vou usar isso aqui. Ah, tem uma microcâmera, Tem. então. Eu vou ligar ele, não vai fazer acionar nada, eu vou apertar aqui uma vez e ele vai estar gravando. Eu vou estar aqui conversando com você, ou te monitorando naquela mesa com a sua amante. Daqui eu vou estar gravando você. Capacidade de captação à distância É longa, é distante. longa distância. O áudio perfeito, se eu chegar perto eu consigo ouvir. O vídeo perfeito.
e daqui eu monitoro você na mesa. E o celular? O celular é um software que a gente instala em aparelho celular. Isso aqui é só um demonstrativo, tá? Chama-se software espião. Então, eu coloco esse software aqui e eu monitoro as suas ligações, os torpedos, o WhatsApp, Facebook. E tem um sistema que eu consigo ouvir o ambiente. Então, por exemplo, você está com o celular aqui conversando, eu consigo ouvir o que está ao redor. Mas vai captar várias mensagens, várias conversas ao mesmo tempo, não vai? Ele capta tudo num software, né? Num sistema na internet. Aí depois você consegue filtrar isso aí. Depois eu consigo ouvir. E o relógio? O relógio ele é a mesma coisa que o chaveiro, só que ele tem uma microcâmera. O relógio embutida tem dentro, microcâmera? aqui dentro. Ah, tá dentro. Pode ver que o ponteiro não mexe. O ponteiro não mexe, gente. Ó, o relógio tá parado, o relógio fake. Então não adianta perguntar a hora para você. Não. Alguém já descobriu que você era uma detetive e estava perseguindo a pessoa, estava atrás da pessoa? Já, um caso, mas por que descobriu? Deixa eu explicar. Eu peguei o marido traindo a mulher e ela quis que continuasse. Não, porque eu quero que você continue, porque eu quero saber quem é a amante dele, porque eu quero mais provas. Nós contamos e continuamos. Ela foi, não segurou o nervosismo, contou para o marido. E aí ele já sabia mais ou menos, então ele estava esperto. Quando eu estava aguardando, ele veio, aí eu percebi que ele tinha passado com o carro e suspeitei que ele não entrou. Ele foi e voltou. No que ele foi e voltou, eu vi que ele me percebeu. Aí eu... E aí? Perna pra quem ele te foi quer. tirar satisfação com você? Ou não? Foi, mas não deu tempo. Não No que deu ele veio tempo. para falar comigo, eu já subi e Tá. fui A embora. gente falou então sobre esses objetos, no caso, o chaveiro, né, o celular e o relógio. E chegou uma pergunta pra gente aqui da Nádia, ela é de Itaquera. Ela pergunta se essa captação por celular não seria proibida por lei. Não. Não, de forma alguma. Desde que você me deu o aparelho para colocar o software, não. Tá. Só que o software é meu, eu que coloco. Você tem que levar o aparelho para mim. Não, não é proibido. Seria proibido o grampo telefônico, que é aquele que a gente, né, que as pessoas não fazem, nós não fazemos mais, que é proibido por lei. Grampear o seu celular. Ah, então é diferente, né? É Grampear diferente. telefone, Aqui não você está me existe. dando um aparelho e uma autorização para colocar o software. Até o momento, a gente ficou nessa história de relações conjugais, né, ou extraconjugais, vamos pensar dessa forma. Nas relações empresariais, como que funciona? Eles te contratam com qual objetivo? Por exemplo, ó, tem um caso que está em andamento agora de um financeiro. Né? A moça trabalha no financeiro de uma empresa e ela gerou alguns boletos falsos. E o financeiro pagou esses boletos. E aí o cliente descobriu, então nós estamos fazendo uma investigação no código de barra desses boletos para saber para quem que foi pago, o nome da pessoa que foi pago, onde mora a pessoa. Quer dizer, se é a um pessoa... funcionário que está burlando o próprio sistema da empresa, é isso? Se a pessoa que recebeu esses boletos tem alguma ligação com a moça do financeiro, então é tudo uma investigação. E o outro empresarial que a gente tem bastante é aquele funcionário que se ausenta por algum motivo de saúde e não tem esse problema de saúde. Então a gente monitora ele para ver, eu tenho um problema na perna, não posso trabalhar, mas estava trabalhando em outro lugar. Eu tenho um problema no braço, estou carregando peso, sacola de mercado. Então, assim, é nessa forma a investigação empresarial. Olha, e se você tem perguntinha, é só mandar pra gente o WhatsApp, 0 operadora 11 944 94 50 23. Tem pergunta chegando, mas é da Maria Cândida, né, Maria? Nossa, eu adoro esse termo, eu acho muito interessante, porque a gente sempre vê em filmes e tal, então é uma coisa que parece que tá, né, que você nunca vai ter acesso. A minha pergunta, tem muita gente que demora para chegar a um detetive, as pessoas têm muita vergonha e tal, e é caro você contratar um detetive? Vamos lá, boas perguntas, por sinal. Então, as pessoas elas demora sim, eu acho que elas têm um tempo para se adaptar com essa ideia, porque assim, vai ter a prova do que fazer, né? E a vida, expor a vida, né? Então as pessoas demoram um pouco, mas acabam chegando. Mas, acima de tudo, é preciso criar uma relação de confiança entre o cliente e, naturalmente, você, entre os detetives. Seria então, isso, né? A gente faz um contrato, temos CNPJ, né? Assim, dá toda a garantia para o cliente ficar tranquilo, que ele vai ter as provas, foto, vídeo. Então, é um serviço diferencial. A questão do valor, é por hora, por trabalho realizado? Então, como eu te disse, 80% dos casos nós resolvemos de um período de uma semana, 10 dias, né? A gente cobra em torno de 4.000, 4.500, dependendo do trabalho. Tá, pelo trabalho. Seria Pelo mais trabalho, ou menos essa forma que funciona. Perfeito. Então, na verdade, para quem está com algum problema com a pulga atrás da orelha, né? Vale aí o investimento, né? Com certeza. Porque a pessoa fica com aquela peixe assim, será que eu estou sendo traída? Será que eu estou sendo traído? E aí os efeitos psicológicos podem ser piores ainda. E acaba vendo coisas, às vezes, onde não tem, né? Não consegue mais dormir. Olha, a mulher que está usando uma lingerie diferente, já acha que tem alguma coisa. E às vezes não tem, às vezes tem, então... Depende. Existem casos difíceis de serem descobertos, Daniele?
Existem pessoas muito espertas, mas como eu digo, nós somos mais. Existe aquela mulher que ela vai ao supermercado fazer compras e aí ela troca de carro. Já aconteceu muito. Ela estaciona o carro dela dentro do supermercado e entra no carro do amante dentro do mercado. Sai com o amante, volta, faz compras e vai embora. Quer dizer, você tá gostando da história, né, Maria Cândida? É. Sensacional, Judeu, sensacional, não é? Isso é profissional, né? Você vai até o supermercado, aí você troca de carro, vai pro carro do amante. Meu Deus do céu. Tem muitas essas histórias de... eu vou fazer ginástica e, no fundo, né, o marido pensa que você tá fazendo alguma coisa. Não, ela até vai fazer ginástica, só que não vai pra academia, né? É. Tem isso, Daniele, tem. E tem com professor, com personal, várias histórias, são muitos casos, né? O trabalho de vocês é integrado com a polícia? Não, Não é? temos nada a ver com a polícia. Tá, mas dependendo do caso, por exemplo, no caso de uma relação empresarial, onde tem alguém agindo de má fé dentro de uma unidade, de uma empresa. Isso. Aí sim, o resultado pode ser levado para a polícia. Não, na maioria dos casos são, que São nem esse levados. do boleto, quando a gente finalizar, com certeza vai ser levado para a polícia. Tá, mas quem contrata vocês são pessoas físicas, geralmente, ou então jurídica, nesse caso de empresa. são Mas eles. a polícia chega, por exemplo, a falar para vocês, olha, eu não estou conseguindo desvendar um crime. É possível vocês agirem? Mas eles têm, o Estado tem, né? Eles não vão pagar para a gente fazer. A entendi. gente pode auxiliar, dar uma ajuda. Como eu tenho vários amigos policiais, às vezes precisa de alguma dúvida, a gente ajuda. Mas assim, diretamente não. Não tem como trair um detetive? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, né? Eu, por exemplo, não levo para minha vida pessoal, senão acho que eu não iria viver. Mas eu acho que é difícil. Agora, como eu comentei no comecinho, a Maria Cândida também reforçou isso, né? A gente até imagina que história de detetive é história de cinema, história de novela, história de ficção. Tem muitos detetives em atuação, seja em São Paulo ou pelo Brasil? Sim, tem. Acho que não é muito, mas tem bastante agências, né? Eu conheço algumas, outras eu não conheço, eu não vejo às vezes na internet. E como as pessoas te acham, então? A maioria das pessoas me acham na internet, porque se você digitar detetive particular, já aparece meu site, ou detetive Daniele, detetive mulher, qualquer que você usar no Google, você vai me achar. Inicialmente, marca uma consulta, você vai saber da história e aí começa o trabalho, é isso? A gente agenda, né? Vai estar o escritório, fala o caso, a gente analisa, vê o que é melhor fazer, e aí dá início. Ó, o site está aparecendo para vocês aí na tela, detetivedaniele.com.br. Se tiver algum caso para ser solucionado, tem aqui então uma profissional. Ela vai lá então com todo o seu aparato. Tem mais objetos além desse, né? Deve ter mais coisas, né? Tem. Olha, é meio professor bugiganga, é isso? Que tem sempre o sapato, de repente tem alguma coisa que está filmando ali. A tecnologia ajuda muito, né? Sim, muito. Daniele, muito obrigado então pela presença, pela participação. Bom trabalho para você, né? Obrigada. Eu espero que assim os casais não precisem do seu trabalho, né? É claro que a gente preza pela família, mas enfim, tá aqui então a Daniele para solucionar esses probleminhas que podem estar pairando a sua cabeça ou realmente estar atazanando a sua vida.